Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os objetos sacros dentro de um terreiro de Umbanda. Quando nós falamos de objetos sagrados, objetos sacros dentro de um terreiro, nós precisamos frisar em algumas coisas. Objeto sacro, essa frase, essa palavra, significa o quê? Objetos sagrados, que são certos instrumentos utilizados durante a liturgia da Umbanda, durante o seu ritual, a sua gira, e esses instrumentos eles trazem uma certa vibração espiritual que consegue nos auxiliar nos nossos trabalhos. No nosso vídeo de guias, nós já falamos sobre os nossos fios de conta, as nossas guias. Elas são um dos nossos objetos sagrados, é um dos objetos mais utilizados. Ainda nós temos outros, vamos focar em vários. A vestimenta do umbandista, a sua veste branca, ela também é um objeto sagrado. Como eu explicaria isso para você? A mesma roupa branca que você usa para trabalhar num terreiro, para participar de uma gira, de uma cerimônia, de um trabalho, essa roupa ela não pode ser utilizada para outras coisas, para outras finalidades. Porque, por mais que é só uma roupa, é só uma vestimenta, não faz diferença. Por mais que tenha algumas doutrinas que possam focar mais ou menos nessa visão, nós temos que perceber o seguinte: a nossa roupa, o nosso vestuário, nossa forma de... nossas vestes em si, elas concentram energia. A roupa branca que nós usamos no terreiro para trabalhar, para fazer os nossos trabalhos em si, enquanto nós estamos dentro do ambiente sagrado, todo aquele fluxo de energia que está rodando perto de nós, a nossa roupa acaba absorvendo. Então, ou ela absorve ou ela acaba expelindo. Mas acaba ficando impregnado nas moléculas daquela roupa essa energia também. Então, a roupa usada no terreiro não pode ser usada para outro fim. Então, eu não posso usar a mesma calça branca que eu trabalho no laboratório e utilizar para trabalhar na gira. Não pode. Porque elas têm vibrações espirituais diferentes. Então, a primeira coisa é isso. Então, quando a pessoa, digamos, o médium vem para um terreiro e ele pega o ônibus, ele já vem vestido com a roupa, sai de casa bem de branco já, pegando o ônibus, passando pela rua, passando do lado das pessoas. A sua roupa, ela acaba atraindo a energia das pessoas próximas, ficando ou pesada ou sobrecarregada com essa energia. Então, esse é um objeto sagrado, a roupa branca, que as pessoas não levam tão em conta, não consideram tão sagrada assim. Pensa só que é uma roupa como qualquer outra, mas não, ela é um objeto sagrado da liturgia da Umbanda. Entre essas nós temos outras, eu já falei das guias, nós temos a pemba, que nós já conversamos lá no nosso primeiro módulo, então nós já falamos desse objeto. O mais comum encontrado no terreiro, durante o trabalho, durante a gira em si, é esse aqui, é o adejá. O adejá, ele é de origem do candomblé, ele foi trazido para a Umbanda. A Umbanda utilizava sinetinhas, eu tenho uma no meu contar aqui, sineta, mas esse foi agregado esse ritual para a Umbanda. O barulho do adejá, quando tocado nas suas sinetas, ele abre campos espirituais com essa vibração e só diferencia um pouquinho das doutrinas, mas eu vou explicar assim. O adejá, a função dele no terreiro, como ele abre campos espirituais muito rapidamente, devido ao seu som que consegue romper o véu, nós temos algumas particularidades para conversar aqui. Quando ele é utilizado para poder abrir uma gira, então foi autorizado para que todos tragam seus guias e a pessoa responsável vai usar o adejá e vai começar a passar pelas pessoas o adejá. Nesse processo, esse som passando pela sua aura, ele faz com que a sua aura trepide, então a sua vibração ela começa a vibrar, a sua aura, o seu campo astral começa a vibrar, e com isso, o seu guia, ele consegue entender que, a partir desse momento, você está dando permissão para que esse espírito se aproxime. Então, ele é muito mais importante para o lado espiritual do que para o lado material. Não é passar na cabeça, deixa eu segurar ele para não fazer muito barulho. Não é passar na cabeça do filho e o filho entender, não, agora eu posso. É o contrário, é para que o espírito do lado de lá entenda que essa vibração feita
ao lado do corpo da pessoa, abra campos vibracionais ali, vibre, para que aquele espírito sinta que ele já tem a permissão, ele vai sentir essa vibração lá e opa, agora eu posso vibrar, eu já tenho a permissão, já estão me chamando para trabalhar. Isso faz parte da disciplina de um terreiro, para que os espíritos não se manifestem sem ter uma ordem, sem ter um controle. Então, como eu disse, varia um pouco de cada doutrina, então conversem com seu sacerdote para aprender como é na sua casa. Além disso, o adejá ele pode ser utilizado para encerrar pontos. O ponto cantado, ele é, para a nossa religião, a nossa oração. Para Umbanda não existe oração, não existe um Pai Nosso, uma Ave Maria, há doutrinas que usam, não está errado, mas a oração do umbandista são os nossos pontos cantados, são nossas cantigas. Assim como o católico ele tem as suas preces, ele tem a Bíblia, ele tem o seu livro de cantigas que é feito durante uma missa, o umbandista ele não faz o uso dessas listas de orações, ele tem as suas cantigas, os seus pontos cantados. Então o adejá marca o momento de encerrar o ponto, encerrar a oração. E assim como numa igreja católica você não pode cortar o Pai Nosso no meio, você está na metade do Pai Nosso, o padre fala amém e encerra. Concorda que a mensagem não foi enviada completamente? O mesmo serve para um ponto cantado. Você interromper um ponto cantado antes dele concluir a sua onda vibracional, ele quebra o ciclo. Como isso funciona? A hora que você está cantando um ponto, que também é um objeto sagrado da nossa religião, os livros de pontos, as suas apostilas, o canto em si, porque as letras, os livros, da onde surgiu essas palavras, ele é um objeto sagrado. Então ele tem que ser respeitado como tal. Não são só cantigas à toa que se canta para incorporar, não é isso. Todos os pontos eles têm um fundamento por trás deles. Em algum momento eu vou passar na nossa plataforma EAD, eu vou estar falando especificamente dos pontos, vou estar interpretando os pontos cantados para vocês. Mas a hora que você está cantando aquele ponto, então vamos supor aqui um ponto conhecido, o hino de Umbanda. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Se você for prestando atenção, você percebe que todas as frases, as estrofes, elas marcam um compasso, um tempo certo. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Esse tempo marca uma onda energética. E a hora que essa onda ela começa a fluir para dentro do terreiro, e ela está sendo trazida essa energia, se você encerra ela e corta no meio, ela não vem por completo, ela se anula. Então aquela energia ela precisa passar por completo para o nosso lado, para daí ela ser interrompida, senão ela se anula, certo? Bem, então o adejá, um dos nossos objetos sagrados, os pontos cantados, a vestimenta, a roupa. Nós temos ainda os atabaques, que eu vou falar no próximo módulo, sobre a corimba, sobre o atabaque em si, mas os atabaques, o tambor, em si, eles são o nosso instrumento sagrado na religião, que foi herdado também do candomblé, porque a Umbanda ela nasceu do kardecismo, porque ela nasceu numa mesa onde os espíritos estavam se manifestando, e o caboclo da Sete Encruzilhadas falou: agora vou chegar e vamos fazer a Umbanda para que todos esses aqui que vocês estão mandando embora, esses espíritos de indígenas ou de negros, tenham um lugar para falar. E assim surgiu a Umbanda. Então a Umbanda nasceu no kardecismo. Ela agregou fundamentos de outras linhas, ela trouxe os fundamentos de candomblé quando o orixá Malê incorporou no Zélio de Moraes, aí ele trouxe e agregou o orixá para a nossa religião. Até aquele momento não existia o orixá. O preto velho chegava, ele era um espírito que chegava e falava. O caboclo chegava e falava. Não tinha ainda a ligação ao orixá vinculada com os espíritos. A hora que foi trazido esse conhecimento do orixá junto para a nossa religião, então os espíritos se agregaram junto com os orixás e moldaram a Umbanda que nós temos hoje. Então o atabaque veio nesse momento para a Umbanda, e com isso ele trouxe todos os fundamentos juntos do tambor, os conhecimentos, as formas de zelo, os assentamentos e tudo mais. Então ele se torna um objeto sagrado a partir desse momento. Tem seus cuidados próprios, tem sua forma de tratar própria, que nós vamos falar disso no nosso próximo módulo, que eu falo só de atabaques e corimba. Bom,
Além disso, nós temos outros. Ó, aqui eu tenho a sinetinha que eu falei. Normalmente a Umbanda utilizava essa sineta, porque como herdou-se do kardecismo, do espiritismo em si, se herdou esse som, o som da sineta ali. Depois, com a vinda do candomblé junto, é que se colocou o adejá, substituindo o uso da sineta. Os guias de trabalho, as entidades nas linhas de caboclo de Ogum, caboclo de Oxóssi, caboclo de Xangô, ao se manifestarem, quando tem suas permissões, já seu desenvolvimento, e dependendo da doutrina de cada casa, é permitido que eles tenham uma ferramenta de trabalho, um instrumento. No caso, uma espada simbólica, uma maraca para caboclo de Oxóssi, ou uma machada de 2 lados para caboclos de Xangô, simbólicas. Nenhuma espada vai ter fio, elas não têm corte, elas são simbólicas. Para que servem esses objetos sagrados na religião? Independente de qual seja, nós temos outros que eu já vou comentar, mas esses objetos, quando utilizados, eles têm a função de abrir portais energéticos. O guia trabalhando, o guia incorporou na pessoa, está ali incorporado, ele está fazendo o seu trabalho, a sua energia, ele está usando do nosso oráculo, que é a mediunidade, para poder passar a energia de um lado para o outro. Assim, saindo do lado espiritual, passando para o lado material e materializando aquela energia aqui. Se nesse momento ele precisa abrir campos espirituais, ele pode fazer de várias formas. Pode riscar um ponto com pemba, fazer desenhos ali e abrir portais. Ele pode utilizar o estralar de dedos para poder abrir portais. Pode utilizar da fumaça, utilizar da bebidas. O que são esses portais? São meios de fazer com que está no material ir para o espiritual, ou o que está no espiritual vir para o material. Então, são formas de que o véu fique mais fino e consiga manipular a energia dos 2 lados. Essas ferramentas, quando utilizadas, elas têm essa função, essa particularidade. A hora que um caboclo de Ogum imanta no ferro, utilizado em uma espada, e ele cruza, consagra para utilizar. A hora que ele está usando, todo o movimento causado pela lâmina, causado por esse instrumento, ele vai moldando no ar, em si, no fluido, porque o ar é um fluido, então ele consegue manipular. Ele vai moldando esses portais e ativa eles. Então, se ele vai descarregar uma pessoa, ele passa a espada pela pessoa e risca no chão. Todos esses movimentos que são feitos são para direcionar a energia com base nesse elemento. Ah, mas e se ele não tiver? Ele consegue trabalhar da mesma forma, desde que ele consiga manipular aquela energia. Normalmente se utiliza uma vela, se utiliza um ponto, mas quando o guia já está trabalhando há um tempo, ou ele já tem formas mais ágeis de trabalhar desse lado, ele utiliza desses elementos. Assim como a maraca. O som feito pela maraca, ele abre portas assim como o som de um atabaque, o som de um adejá. Então, o fato dele ficar passando ali do lado, esse barulho causado na nossa aura vibra a nossa aura, vibra as moléculas e fazem com que ela atraia energia ou expanda essa energia. Então, esses 3 objetos também são sagrados. Temos mais. Eu vou falar de mais uns 3, porque senão nós vamos ficar algumas horas aqui falando. Outro objeto, muito importante, as tábuas. Uma tábua de ponto, pedaço de madeira, quadrado ou redondo, independente do tamanho, depende da doutrina de cada casa. Todo espírito, quando ele vai riscar um ponto, se apresentar, colocar seus símbolos, riscar o ponto de origem, um ponto de trabalho, um ponto de vibração, um ponto de irradiação, um ponto de demanda, um ponto de contrademanda, um ponto de descarrego. Existem inúmeras formas e inúmeros pontos diferentes. Eu já estudo simbologia há alguns anos, eu ainda não tenho conhecimento de todos os símbolos, nem a união de todos eles, mas eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu tenho coisa para aprender quanto a isso. Mas existem muitas formas desses símbolos se manipularem um contra o outro. O que acontece? Quando ele é riscado em um certo objeto, ele faz com que esse objeto abra esse portal. Então pense assim, o chão da minha casa é todo de madeira. Se esse ponto é riscado em qualquer lugar do chão, todo o chão se torna o portal. Todo
O chão se torna a energia daquele ponto. O que acontece? É utilizado um outro objeto, que nós chamamos de tábua, né? Uma tábua de ponto, que ela já é isolada, então ela é cortada, ela é fechada, e é riscado o ponto ali. É acesa a sua vela, é batido o ponteiro, vamos falar disso em outro momento, mas o ponteiro é para firmar a energia. Essa firmeza é para poder fazer uma troca da energia presente do lado espiritual para o lado material, por isso que se firma na madeira. É por isso que a tábua ela se torna um objeto sagrado, porque ela se torna a porta de acesso. Os símbolos são colocados nela e abre esse acesso. Quando nós temos um ponto riscado no chão, num terreiro, ele obrigatoriamente é fechado. Como assim? É feito um círculo em volta, é feito um quadrado em volta, o símbolo é fechado. Salvo exceções. Quando esses símbolos são feitos normalmente pelo dirigente da casa, ele já quer que esse símbolo fique em todo o chão. Ele já quer que esse símbolo fique em todo o ambiente. Então, já é diferente o fundamento. Mas as tábuas são um objeto sagrado e devem ser cuidados como tal. O que eu vejo em terreiro por aí, de irmãos, na minha casa, em outros lugares, que as tábuas são tratadas com desrespeito. Como assim? Elas simplesmente acabou a gira, o pessoal vai ali, raspa a vela, passa uma aguinha por cima e joga em qualquer canto. Depois pega poeira, depois as pessoas às vezes caem no chão e pisam em cima. A tábua ela é um portal. É a mesma coisa, pensa comigo. O prato que você usa para se alimentar, você coloca a sua comida, você come, depois ele está sujo, igual a tábua. Depois que acabou o trabalho está suja. Você vai lá e lava. Depois que você lava, o que você faz com o prato? Você coloca ele em qualquer lugar no chão, põe num cantinho ali para outra pessoa, passar bicho em cima? Não, você guarda num lugar, num armário, quietinho, para que quando você for utilizar de novo, não precise limpar ele. Não é assim? Quando você vai utilizar o seu prato para comer novamente, ele já está num lugarzinho limpo, você só pega e se serve. A tábua deveria ser tratada do mesmo jeito, porque o ambiente que ela fica, da forma que ela fica, ela vai atraindo energia para o elemento dela, para a madeira, para a essência que ela tem ali, que é uma essência vegetal. Bem, tirando agora a parte da tábua, já falamos de outros, eu vou encerrar falando de mais dois apenas, que é o chapéu utilizado pelos guias e a capa utilizada normalmente pelos Exus. Temos ainda muitos outros, mas nós vamos falar disso com outros vídeos que eu vou fazer lá na nossa plataforma EAD, que em breve ela vai estar ativa para todo mundo acessar. E aí eu vou estar falando especificadamente de cada item lá, como ele funciona, como ele é cruzado, como é consagrado, como se cuida, como se lava, etc. Bem, o chapéu depende de cada doutrina, o tempo que esse guia vai poder utilizar ou não, se vai usar, se não vai, se pode, se não pode. A função de um chapéu, manter a energia do médium fechada, impedindo que tenha influências externas. Como assim? O espírito incorporou no médium. Então, nesse primeiro momento, eu já expliquei em outros vídeos, o corpo vai fazer de tudo para tentar repelir a energia desse espírito, porque tem um ser invadindo o nosso corpo. Quando esse espírito consegue ficar acoplado de uma forma que não vai mais ter problema dele ser repelido, durante o trabalho, enquanto esse guia está trabalhando, de tempos em tempos o corpo ainda vai tentar tirar ele, que são os momentos e o lampejo que os médios têm, que aparentemente parece que você ficou consciente e tomou controle do seu corpo, porque o seu corpo está tentando repelir aquele espírito. Tudo depende da sua concentração e da força do guia de continuar vibrando em você. O que acontece? Ao utilizar o chapéu, você impede que haja influências externas atrapalhando. Enquanto você está ali, o guia está trabalhando, nesse exato momento em que há esse pequeno afastamento de um para o outro, o chapéu fechando o seu ali, ou um lenço, mas o chapéu em si é mais fácil de explicar. Ele vai fazer com que esse afastamento não seja completo, porque o seu ori está tampado, então a energia que está nele continua nele. Como assim? O guia pode se afastar de toda a sua aura, a energia que ficou no seu ori, ficou no seu ori. Então ali ela continua. O último lugar que a energia sai é do seu ori, durante o seu corpo não. A capa de um Exu, quando nós falarmos de esquerda eu foco mais nisso, mas a primeira finalidade dela, por ser um objeto sagrado, ela não é só de beleza, não é só para mostrar que é um lorde ou qualquer coisa assim. Ela traz o contexto da proteção.
ela traz a proteção ao seu médium. Enquanto um Exu utiliza da sua capa, ele consegue deixar a sua energia expandida pelo salão inteiro e poder trabalhar em outras coisas do salão, a energia dele, claro, enquanto o médium dele está protegido, não afetando o médium dele com aquilo que tiver no ambiente. Eu vou falar melhor disso no nosso módulo sobre esquerda. Bem, pessoal, é isso nesse vídeo. Tem muito mais para falar sobre, mas como o foco desse nosso curso de Umbanda é ser mais direcionado, é ser mais básico, depois eu conto com vocês na nossa plataforma para estar lá acessando e vendo os nossos próximos vídeos. Obrigado, até o próximo.